Meu telefone tocou no meio de uma tarde comum, o nome dela brilhando na tela como um aviso de problema. Atendi no primeiro toque, já esperando ouvir o tom meloso e desesperado que só ela sabia usar. Márcia não decepcionou. Filha, pelo amor de Deus, me ajuda. O remédio subiu de preço, e eu não tenho mais como comprar. Você sabe que sem ele eu não consigo nem levantar da cama. Cada palavra era um soco no estômago. Eu odiava vê-la sofrer, mesmo que fosse apenas na minha cabeça, porque raramente eu a via pessoalmente. Aquele discurso de fragilidade sempre funcionava comigo. Peguei o celular e transferi o dinheiro antes mesmo que ela terminasse de falar. Era sempre assim, ela pedia, eu dava. Nem pensava duas vezes. Pronto, mãe. Acabei de transferir. Dá para comprar o remédio e o que mais você precisar. Ah, minha filha, você é um anjo na minha vida. Deus te abençoe. O que ela não sabia era que eu nunca desligava imediatamente. Sempre esperava ouvir um último obrigada ou um suspiro aliviado. Mas, dessa vez, ouvi algo diferente. Tá feito. Ela mandou o dinheiro. Essa idiota acredita em tudo. Com isso já dá para pagar a casa da praia e ainda sobra para o churrasco do fim de semana. Ela nem sonha na nossa comemoração. Meu coração parou. Não era possível que aquelas palavras saíssem da boca da minha mãe. Fiquei congelada, o telefone ainda na minha mão. A risada dela, alta e zombeteira, me atravessou como uma faca. Tudo o que eu acreditava sobre aquela mulher começou a desmoronar naquele momento. Ela continuou conversando com alguém, talvez uma amiga, talvez meu próprio tio, quem sabe. É só pedir para chorar um pouco e pronto, a trouxa manda. Fácil demais. Nem vai perguntar para onde foi o dinheiro. Desliguei antes de ouvir mais. Minha mão tremia, mas não era de tristeza. Era raiva, pura e explosiva. A ligação não foi só um erro da parte dela. Foi uma revelação. E naquele instante, eu soube que não ia ser mais enganada. Fim do jogo, Márcia. Eu fiquei sentada no sofá, encarando o telefone como se ele tivesse me insultado diretamente. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça. Trouxa. Foi assim que ela me descreveu. Não filha, não alguém que se preocupava com ela, mas uma trouxa. E o pior, ela não estava errada. Os detalhes do que ouvi giravam na minha mente, como um disco quebrado. Casa de praia, churrasco, dinheiro. Tudo isso com o que deveria ser usado para comprar remédios. Senti um nó subir pela garganta, mas engoli seco. Não ia chorar. Não dessa vez. Levantei e comecei a andar pela sala, tentando me acalmar, mas era inútil. Minhas mãos tremiam, os punhos cerrados. O que mais ela já havia feito e eu não sabia? Quantas vezes chorei por ela enquanto ela ria de mim pelas costas? Era um misto de humilhação e ódio que eu nunca tinha sentido antes. Pensei nas vezes em que abri mão das minhas próprias necessidades para ajudá-la. Um curso que deixei de fazer porque ela precisava pagar contas. Um sonho adiado porque ela não tinha ninguém mais no mundo. Eu sempre caí na mesma armadilha, uma filha boba, criada para acreditar que amor era sinônimo de sacrifício incondicional. Não era só o dinheiro. Era a traição, a falta de respeito, o deboche. Minha própria mãe, a pessoa que deveria ser meu porto seguro, me tratava como uma fonte de renda, uma máquina de dinheiro com coração mole. Ali, no meio daquele turbilhão, tomei uma decisão. Não ia mais ser a trouxa dela. Márcia acabará de revelar quem era de verdade, e eu não ia ignorar. A humilhação parava ali. Parei de andar e olhei para o telefone novamente. Meus dedos coçaram para ligar de volta, confrontá-la na hora, mas parei. Não. Ela não merecia saber que eu ouvi. Não ainda. A justiça seria lenta e dolorosa, como ela merecia. Não preguei os olhos naquela noite. As palavras da minha mãe ecoavam como uma trilha incessante de deboche e traição. Revirei cada momento, cada lembrança em que ela choramingou, me fez sentir culpada e arrancou dinheiro de mim como quem tira doce de uma criança. Percebi algo que nunca quis admitir. Minha mãe não me amava. Ela me usava. Quando o sol finalmente se arrastou pela janela, eu já tinha feito um plano. Era hora de fazer o que ela nunca esperava que eu tivesse coragem de fazer. Peguei o telefone e fui direto à lista de contatos. Primeiro, o número dela. Bloqueado. Em seguida, os de todos os parentes próximos que pudessem se tornar cúmplices da manipulação dela. Aquela família estava contaminada pela mesma mentalidade de exploração e oportunismo.
Entrei nas redes sociais e fui implacável. Apaguei qualquer vestígio que pudesse dar a Márcia ou seus aliados um caminho de volta para mim. Cada clique era uma espécie de liberação. Era como arrancar ervas daninhas que tinham sufocado minha vida por anos. Parei um instante, olhando para o telefone, sentindo o peso do que tinha acabado de fazer. Bloquear minha mãe não era só um ato digital. Era cortar o cordão umbilical de uma vez por todas. Eu não devia nada a ela, e, naquele momento, percebi que nunca devia ter permitido que ela me fizesse sentir assim. Depois de limpar meu telefone e minhas redes, preparei um café forte. Eu sabia que Márcia não ia aceitar isso em silêncio. Ela ia tentar me alcançar por todos os meios possíveis. Mas dessa vez, eu estava pronta. Não ia ceder. Sentada à mesa, tomando café, senti algo novo. Não era exatamente alegria, mas também não era tristeza. Era uma espécie de alívio frio, quase como se uma corrente pesada tivesse sido arrancada do meu pescoço. Márcia me criou para obedecer, para suprir suas necessidades. Mas agora, eu estava livre. 2 dias de silêncio. Foi o tempo que Márcia aguentou antes de aparecer na minha porta como uma tempestade. As batidas eram tão violentas que, por um segundo, achei que fosse arrombá-la. Levantei devagar, respirei fundo e abri a porta. Lá estava ela, com o rosto vermelho, a respiração acelerada e a postura de quem estava pronta para a briga. Por que você não atende minhas ligações, Camila? Ficou louca? Começou ela, a voz mais alta do que deveria ser. Cruzei os braços, encarei-a de cima a baixo e mantive o tom firme. Porque não tenho mais nada para falar com você, Márcia. A mudança na expressão dela foi instantânea. A raiva se transformou em confusão por um breve segundo, mas logo deu lugar à habitual máscara de indignação manipuladora. Márcia? Desde quando você me chama pelo nome? Sou sua mãe. Mãe? Soltei uma risada amarga. Eu te ouvi, Márcia. A ligação não foi encerrada. Ouvi você me chamar de trouxa e planejar o churrasco com o dinheiro que era para remédio. O impacto foi visível. A máscara escorregou por um segundo antes de ela se recompor. Você entendeu errado. Eu estava brincando, só falando besteira com os outros. Claro que o dinheiro era para o remédio. Não insulte minha inteligência. Rebati, a voz cortante como uma lâmina. Cansei das suas mentiras, cansei de ser manipulada. Isso acaba agora. Não vai ter mais dinheiro. Não vai ter mais favores. Acabou. Ela deu um passo para trás, chocada. Márcia sempre foi boa em virar o jogo, mas dessa vez, eu estava impenetrável. Camila, você está falando sério? Eu sou sua mãe, eu te criei. Meus dentes se fecharam, mas mantive o tom controlado. Você não me criou. Você me usou. Usou meu senso de dever, minha culpa, minha compaixão. Mas eu aprendi, Márcia. E agora você vai aprender também. Ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas, falsas, claro. Márcia era uma atriz nata. Como pode ser tão cruel comigo? Você vai me abandonar? Abandonar o quê? Retruquei. Um relacionamento que nunca existiu de verdade? Não. Eu estou me protegendo. Ela tentou mais uma vez, insistindo na sua versão dos fatos, mas, pela primeira vez na vida, eu não cedi. Fechei a porta na cara dela enquanto ainda falava. E, naquele instante, me senti invencível. Não foi surpresa quando percebi que Márcia não iria aceitar o não como resposta. Em questão de horas, seu teatro começou. Parentes que não me ligavam há meses de repente surgiram, cheios de mensagens passivo-agressivas e chamadas perdidas. Como você pode fazer isso com sua mãe? Dizia uma mensagem de um primo distante. Ela te deu tudo, e é assim que você retribui, outra tia acusou. A narrativa dela era clara. Eu era uma filha ingrata que havia abandonado minha mãe em um momento de necessidade. Não me dei ao trabalho de responder à maioria. Esses parentes nunca estiveram presentes quando eu precisava. Agora, serviam apenas como marionetes nas mãos de Márcia, repetindo as palavras que ela colocava em suas bocas. Para os poucos que realmente importavam, como minha tia Clara, a única pessoa que sempre me apoiou, expliquei tudo sem rodeios. Contei sobre a ligação que não foi encerrada, sobre a traição explícita e sobre o ciclo de manipulações que eu finalmente havia quebrado. Clara, que já conhecia bem o caráter de Márcia, não só me apoiou como me encorajou a não ceder à pressão. Ela sempre fez isso, Camila.
Sempre soube como usar as pessoas para conseguir o que queria, disse Clara durante uma ligação, a voz cheia de franqueza. Mas estou orgulhosa de você. Chega uma hora em que temos que nos proteger, mesmo que isso doa. O apoio de Clara foi um alívio em meio ao caos. Quanto ao restante da família, deixei que acreditassem no que quisessem. Não devia nada a eles. Meu silêncio foi minha resposta. Enquanto Márcia continuava sua campanha de difamação, algo mudou dentro de mim. Cada mensagem acusatória, cada ligação ignorada, me fazia sentir mais forte. A culpa que antes me consumia aos poucos desaparecia. Percebi que meu valor não dependia da aprovação de quem nunca esteve ao meu lado. Eu estava, pela primeira vez, vivendo por mim mesma. Sem aviso, Márcia reapareceu. Era uma tarde tranquila, e eu aproveitava o silêncio que finalmente havia conquistado. A campainha tocou, e ao abrir a porta, lá estava ela, diferente do furacão de raiva da última vez. Seu semblante estava manso, quase humilde. Uma tentativa óbvia de virar o jogo. Camila, eu preciso falar com você, ela começou, os olhos buscando os meus, como se tentasse medir minha receptividade. Cruzei os braços, mantendo a porta entreaberta, como um escudo. Não convidei Márcia para entrar. Não queria que ela confundisse um gesto de educação com um sinal de fraqueza. Pode falar daqui mesmo, respondi, seca, mas calma. Ela respirou fundo e começou seu monólogo ensaiado. Admitiu que havia errado, que tinha sido irresponsável e injusta comigo. Disse que se arrependeu de suas palavras e que queria consertar as coisas. A cada frase, sua voz se tornava mais trêmula, e a emoção parecia genuína. Camila, eu estava passando por muitas dificuldades, sabe? Foi um momento de desespero. Eu não sou perfeita, mas sou sua mãe. Por favor, me perdoe. Desespero. Uma palavra engraçada, considerando que o desespero dela tinha cheiro de carne assada e som de risadas em uma casa de praia. Permaneci imóvel, observando cada gesto, cada pausa calculada. Não era a primeira vez que ela usava o apelo emocional para se safar das consequências. Márcia, eu não sou ingênua. Já fui muitas vezes, mas não mais, disse, interrompendo seu discurso. Não sei quais dificuldades você acha que justificam me chamar de trouxa e usar meu dinheiro para festas. Mas sabe de uma coisa? Não importa mais. Ela piscou, surpresa pela minha firmeza. Camila, eu só quero que a gente volte a ser como antes. Não existe antes para voltar, porque antes era uma mentira. Você usava meu amor por você para tirar vantagem, e eu deixava. Isso acabou. Márcia ficou em silêncio por um momento, talvez esperando que minha raiva explodisse ou que eu desabasse em lágrimas. Mas isso não aconteceu. Não havia mais espaço para mágoas me controlarem. Obrigada por vir. E boa sorte com as suas dificuldades, conclui, fechando a porta lentamente. Ela não bateu novamente. O som dos passos se afastando foi um dos mais libertadores que já ouvi. Márcia ainda tentava jogar o mesmo jogo de sempre, mas eu não era mais a peça que ela manipulava. Os meses passaram sem que eu sentisse necessidade de voltar ao passado. O peso que antes eu carregava, os telefonemas, os pedidos, as cobranças emocionais, havia desaparecido, e eu nem percebi o alívio até começar a respirar fundo e perceber o silêncio que tomava conta de mim. A verdade é que nunca imaginei o quanto minha vida poderia ser leve até cortar o que não me fazia bem. A dor de perder minha mãe foi real, não vou mentir. Mas, mais do que dor, foi uma libertação. A primeira vez que senti isso de forma plena foi em um domingo. Acordei sem pressa. Sem pressa de responder mensagens, sem medo de que alguém me procurasse para pedir algo. Só eu e o meu tempo, algo que nunca tive antes. A paz que eu sentia ao acordar e não ouvir uma voz exigente na minha cabeça, me culpando, me cobrando, foi mais valiosa que qualquer coisa que já tivesse experimentado. E o que mais me impressionava era como a ausência dela não deixava um vazio, mas sim uma sensação de espaço. Com o dinheiro que economizei, algo que antes eu teria mandado para ela, resolvi finalmente investir em algo que sempre sonhei, um curso de fotografia. Sempre tive essa paixão, mas sempre fui interrompida pelas demandas, pela necessidade de ajudar, de ser a boa filha. Agora, eu poderia ser apenas eu. Sem culpas, sem responsabilidades que não eram minhas. E tudo começou a fazer sentido. As peças que antes não se encaixavam agora se uniam. Com a mente mais tranquila, comecei a perceber como eu mesma me sabotei por tanto tempo, como tinha me colocado no último lugar de todas as minhas prioridades. Mas isso havia acabado.
Eu era a dona do meu tempo agora. E quanto a Márcia? Bem, ela continuou tentando, claro. Mandou algumas mensagens dizendo que estava tentando mudar, mas eu não caí na armadilha. Ela foi se afastando aos poucos, até se tornar uma figura quase fantasiosa. Não tive mais vontade de saber o que acontecia na vida dela, pois a minha vida, finalmente, me pertencia. Ela continuou jogando seu teatro com os outros, mas o mais interessante era que, agora, ninguém mais estava disposto a assistir. As pessoas ao meu redor começaram a perceber a diferença também. Não era mais a filha submissa, a pessoa que se sacrificava. Eu me tornava alguém nova, alguém com o direito de ser feliz e viver para mim mesma. Com o tempo, alguns parentes até tentaram pressionar para que eu perdoasse, para que a família voltasse a ser o que era. Mas, ao olhar para eles, não sentia mais o desejo de agradar ou de retomar algo que nunca foi realmente saudável. Eu finalmente entendi. Eu não era culpada. E, talvez, minha mãe nunca entendesse, mas eu não me importava mais. Não quando eu havia aprendido a me respeitar, a colocar meu próprio bem-estar acima das necessidades alheias. A última vez que ouvi falar dela foi quando soube que ela havia tentado vender a casa de praia para cobrir dívidas. Nada me tocou. Tudo o que fiz foi sorrir para mim mesma e agradecer por não fazer parte daquilo. Eu estava finalmente livre. Livre das amarras que me prenderam a uma vida de culpa e manipulação. Livre para viver sem temores, sem precisar ser o que os outros queriam que eu fosse. Afinal, ser Camila, a Camila que eu sempre fui, mas que nunca permiti que surgisse antes, foi a maior revolução que eu poderia ter vivido. E nunca mais olhei para trás. Agora, com a mente clara e o coração tranquilo, eu podia seguir em frente. Eu não sabia onde o futuro me levaria, mas, ao menos, sabia que seria meu. Eu, finalmente, tinha o controle.